Perfeito. Na aula de hoje, nós vamos abordar o período chamado de filosofia clássica, ou, de certo modo, vamos iniciar a abordagem com a filosofia socrática. Há uma espécie de divisor de águas na filosofia socrática, porque os filósofos, até Sócrates, eram eminentemente filósofos considerados os filósofos que trabalhavam as questões da natureza. São aqueles pré-socráticos que trabalhavam muito sobre as origens do universo. Muitas das vezes, quando nós lemos o texto desses autores, nós nos deparamos com investigações a respeito do surgimento da matéria, do universo. Mas é a partir de Sócrates que a filosofia tem a sua guinada, né, por assim dizer, antropológica. É a partir de Sócrates que nós temos uma revolução para a filosofia. Mas, quando nós fazemos a investigação a partir de Sócrates, nós também, de certa maneira, precisamos pontuá-lo em relação a um grupo de filósofos ou de professores, né, por assim, talvez seja essa a melhor definição, da época de Sócrates, porque a filosofia de Sócrates é, de alguma forma, influenciada pelas práticas e pelo jeito de ser desses filósofos. Nós estamos falando, obviamente, dos sofistas, né? Então, vamos abordar como que se coloca a filosofia de Sócrates e início da filosofia clássica em relação aos sofistas, né? O que nós vamos ver nessa aula? Vamos pontuar ali o exercício dos sofistas, o que eram esses sofistas e por que de Sócrates ter uma espécie de problema com os sofistas. Vamos entender um conceito muito importante, né, a respeito da filosofia de Sócrates, que é a chamada maiêutica, o modo como ele denominava o seu trabalho, o seu método filosófico. Vamos principalmente nos deter, né, na dicotomia, né, ou seja, nessa oposição entre a opinião e o conceito, que é justamente a centralidade desta aula. E vamos, como sempre, né, sempre que possível, ter alguma sugestão de filme, caso seja possível, né? Para nos ajudar a situar numa espécie de linha do tempo, nós temos, já falamos que o surgimento da filosofia entre os gregos está ali por volta do final do século VII, início do século VI antes de Cristo, né? E dentre os primeiros filósofos que nós falamos, dos pré-socráticos, né? Temos Tales de Mileto, como já mencionamos, que trabalhava o princípio das coisas, que era justamente aquela mudança de uma perspectiva dos mitos, da explicação fantástica, mas os primeiros filósofos gregos, os pré-socráticos, eles já começam a querer entender o mundo dos fenômenos, né? O que deu início, né? De onde que vem ar, água, terra e fogo, né? Passa-se também por Pitágoras, que é uma espécie de filósofo, mas principalmente matemático, e a relação dele com a matemática é muito forte, porque ele passa a estudar o universo, as coisas, a partir da sua compreensão matemática. Heráclito, né, que é, digamos assim, nós vamos vê-lo um pouquinho depois na teoria do conhecimento, é um pré-socrático, mas a gente tem que estudar a teoria do conhecimento em separado, e chegamos ali no volta de 470 a.C., Sócrates, com a sua grande guinada antropológica, a sua filosofia antropológica. Um de seus discípulos, o mais famoso, é Platão, que vai ter uma filosofia muito importante e, principalmente, vai nos legar um texto muito saboroso, e seguido de Aristóteles, que é discípulo de Platão, né? Então, vamos começar logo com os sofistas e entender por que eles entram nessa história. Quem eram os sofistas? Quem eram esses pensadores ou esses filósofos? Na verdade, tanto Platão quanto Sócrates têm um grande problema com
a abordagem e o método praticado pelos sofistas, né? Sócrates vai dizer que eles não são professores, eles não são filósofos, né? E, de fato, os sofistas não eram filósofos como Sócrates e Platão. Eles, na verdade, eles eram professores de retórica e de oratória. Eram sujeitos muito práticos, muito pragmáticos, né, em oposição justamente aos filósofos, sempre envolvidos nas ideias, mas os sofistas eram professores que tiveram uma contribuição muito curiosa. Apesar deles serem vistos pejorativamente por Sócrates e Platão, a filosofia hoje tem um certo cuidado com os sofistas, porque qual foi a contribuição deles? Os sofistas perceberam, né? Eles compreenderam um determinado momento da política em Atenas, né? Aquele momento que surge, nós vamos ter uma aula específica para tratar do surgimento da democracia em Atenas, mas os sofistas perceberam aquele movimento, né, de Atenas, substituindo o governo dos tiranos, né, um governo sucedido por sangue, herança e muitos golpes, por uma justamente experiência democrática. Né? Nós vamos ter uma aula justamente para falar disso com mais tranquilidade. E essa experiência democrática de trazer os cidadãos, quem era cidadão, obviamente, na época, e deixar que os cidadãos participassem da experiência de exercício do governo da cidade, fizeram com que os sofistas percebessem que aquele momento traria modificações, não apenas para o governo, mas para os cidadãos. Então, eles perceberam isso e chegaram à seguinte conclusão: eles eram professores, né, aqueles primeiros pedagogos, né, quem é da pedagogia aí vai gostar do paidagogos, né, do grego, né, é aquele sujeito que conduz, né, é uma espécie de aio, né, a criança para o conhecimento. Então, eles perceberam que, como estava havendo uma possibilidade do cidadão ir para a praça e defender os assuntos da cidade, e fazer isso por meio do diálogo, das ideias, então eles perceberam o seguinte, que a educação que até ali era centrada no virtuosismo, na coragem, nas virtudes, não seria uma educação adequada para aquele novo momento. Então, eles perceberam o seguinte: nesse novo momento da cidade, quem souber defender suas ideias vai se sobressair. Então, eles, muito pragmáticos, perceberam: vamos ensinar os indivíduos a defender suas ideias. Então, eles se tornaram grandes professores de retórica e oratória. O que é retórica, né? A retórica é a arte, né, de você preparar argumentos para convencer persuasivamente as outras pessoas. A oratória, justamente, a arte de falar em público também de maneira persuasiva. Quem utiliza hoje retórica e oratória? Advogados, políticos, talvez professores e jornalistas, mas principalmente advogados e políticos. Então, justamente pelo esse critério desse pragmatismo, e alguns ficaram famosos, né? Eles eram professores particulares, eles cobravam para isso, né? Alguns ficaram muito ricos, como Górgias, que existem tradições que chegaram até mandar, o próprio Górgias, o próprio sofista, mandou fazer uma estátua para ele em praça pública, né? Então, de certa maneira, apesar de serem pessoas voltadas para o lucro, serem professores, quais eram as contribuições que essas pessoas deram? Primeiro, eles perceberam o momento político da cidade. Eles tinham, né, talvez aí foi legado dessa coisa de ensinar retórica, oratória, preparar os alunos para defender ideias, eles não fundamentavam suas ideias em moral ou religião. Eles não se preocupavam. Quando eles queriam defender uma coisa, né, pense num político ou num advogado que está defendendo um advogado criminalista que está defendendo um réu que matou um indivíduo.
Os argumentos que eles usavam eram extremamente relativistas. Se um sofista quisesse convencer a outra pessoa de que pau é pedra, ele ia dar um jeito, ele ia criar sofisticações retóricas para tentar justamente provar aquela pessoa sobre a tese dele, né? Repare que tem políticos que são hábeis, né? O político está lá sendo investigado, o político tem um problema enorme para ter que dar conta. Quando questionado por um jornalista, ele habilmente diverge, abre uma outra argumentação e acaba não respondendo, né? Então, eles eram céticos, né? Isso é muito curioso, porque isso ajudou também, de certa maneira, a filosofia, né? Um pouco de ceticismo, um pouco de não fundar ideias em moral e religião. É importante, porque os sofistas foram primeiros a perceber que as leis eram diferentes de cidade para cidade. Por isso que eles não fundamentavam em moral e religião. Atenas tem uma religião, Corinto tem outra, Alexandria tem outra. Então, essa diferença fazia com que eles procurassem preparar as pessoas ao máximo para isso. Mas eram muito relativistas, e isso fez com que Sócrates justamente tivesse muita dificuldade com os sofistas, porque, diferentemente dos sofistas, Sócrates, né, era uma pessoa devotada à filosofia. E para Sócrates seria impossível tentar convencer uma pessoa do contrário, né? Isso aqui é muito curioso, gente, porque muitas das vezes a pessoa começa a estudar, começa a ter contato com as humanidades, com a filosofia, com determinadas questões, e a pessoa fica doida para fazer as outras pessoas mudar de opinião. Sócrates tinha um método muito específico de ensinar filosofia, e talvez ele revolucionou grandemente a sua sociedade por causa desse método. Como que ele chamava esse método? Né? Ele chamava de maiêutica. Por que maiêutica? Né? Maiêutica, em grego, é parteira. Né? E aí advém a grande humildade de Sócrates. Ele não se considerava professor. Né? Olha, o problema dele com os sofistas era de longa data. Ele não se considerava professor. Ele acreditava que não fosse possível ensinar filosofia. Por quê? Porque ele dizia que todo mundo poderia filosofar. Precisava apenas, né, de ajudar os indivíduos a trazer à luz um conhecimento que estava dentro deles. E isso Sócrates está coberto de razão, né? Não se ensina ninguém a pensar, né? A capacidade de pensar é inata. O que a gente pode fazer é despertar, é ajudar os indivíduos, como Sócrates fez, provocar os indivíduos, fazer com que eles façam uso da razão e usem, né, essa coisa maravilhosa que Deus deu para todos nós, que é o cérebro e a capacidade de pensar. Então, Sócrates não se via como professor, Sócrates achava que o que ele fazia era igual à mãe dele, né? A mãe dele era parteira, ajudava crianças a vir ao mundo, ajudava mulheres a dar à luz. Ele ajudava os indivíduos a trazer à luz um conhecimento que estava dentro dos próprios indivíduos. Como que isso funcionava? Vamos entender a maiêutica, né? Vamos entender o que Sócrates fazia. Então, Sócrates, ele tinha um processo muito curioso, né? Que está aí, ele chamava de maiêutica, mas você vai ver rapidamente aí nessa junção, nesse processo de palavras, né? Que vai desde o diálogo até o conceito. O que Sócrates fazia? Ele se aproximava de um grupo de pessoas que estivessem conversando, e ficava ali do lado ouvindo as pessoas. Muito curioso, né, gente? Tem um nome para isso, né? Aquela coisa, você está conversando, chega alguém e fica te ouvindo ali do lado. Num dado momento da conversa, Sócrates interrompia aqueles interlocutores
e se dirigia a um deles e perguntava: você sabe do que você está falando? Né? Olha a ousadia de Sócrates, né? Você tem ideia, né, do que você está falando? Você tem conhecimento sobre o que você está falando? Ora, isso é algo surreal, né? Imagine você naquela macarronada de domingo, né? Eu acredito que vocês estão com muita saudade, né? Aquela conversa de botequim com os amigos e tal, na praça. A gente conversa sobre as coisas, né? Ninguém para se perguntar, eu sei sobre o que eu estou falando? Não, a gente conversa, a gente fala sobre música, religião, sexo, amor, paixão, a gente fala sobre as coisas, pandemia, a gente conversa. E quando Sócrates interrompia as pessoas conversando, obviamente, o que a pessoa dizia para Sócrates? O que você diria? Não, eu não sei, eu estou conversando, eu estou falando. Né? Se você me perguntar, você sabe do que você está falando? Ora, eu não pesquisei. Eu estou conversando como todo mundo conversa. Viu o que aconteceu lá na internet? Viu o que aconteceu aquele dia lá no campo de futebol com o time? Viu o que aconteceu lá com o político, com a pandemia? Todo mundo conversa sobre as coisas. O que aconteceu essa semana? Então, quando a pessoa devolvia para Sócrates, né, obviamente que ela falava, eu não sei. E muito provavelmente a pessoa, talvez com um pouco de raiva, irritada, falava, eu não sei. Você sabe? Aí entra o segundo passo, né? Vocês estão notando? O primeiro é diálogo, o segundo é humildade. O que Sócrates respondia, né? Quem já estudou Sócrates sabe. Ele dizia, eu não sei, né? Não tem aquela frase famosa de Sócrates, só sei que nada sei? Não é uma confissão de ignorância, né? Porque ele é um homem muito inteligente, né? Vocês vão perceber como, né? Era uma forma de humildade, até para não perder o diálogo, né? Para não perder aquele interlocutor, porque Sócrates estava usando um processo, né? Para tirar a pessoa da opinião. Então, reparem novamente o que a gente faz na macarronada de domingo, nas conversas de botequim, no encontro com os nossos amigos, no nosso bate-papo. O que a gente faz? A gente conversa com base em opiniões. Tá? Então, geralmente, alguém te pergunta: você viu aquela declaração daquele ministro da Saúde? E aí, o que você acha? Você está gostando do isolamento? Eu não gosto, não adianta, é bobagem, o pessoal está pegando o ônibus lotado, não funciona. Não é isso que todo mundo faz. A maioria de nós, quando conversa, conversa com base em opiniões. Conversa com base no julgamento que temos das coisas. Então, a gente fala que a pandemia, o distanciamento não faz sentido, a gente fala que o comércio tinha que estar aberto para preservar emprego, que é melhor o sujeito ter emprego do que morrer de fome, é melhor as pessoas fazer isso, fazer aquilo, a gente é contra o Bolsa Família, porque o Bolsa Família só vai fazer com que muitas mulheres continuem a arrumar filho. As pessoas, a maioria das pessoas, quando conversa com base em opiniões. Eu sou contra as cotas, eu sou contra o distanciamento, eu acho que tem que tomar o tratamento precoce, eu sou contra o que essas pessoas estão falando, eu sou contra dar auxílio para preso, né? O cara rouba, mata, vai para a cadeia, e aí fica pagando dinheiro para ele, o cara lá não trabalha, e eu aqui assaltado, passando luta. A maioria das pessoas conversa com base em opiniões. E o que é opinião? O que é opinião? Opinião em grego é doxa. Já ouviram essa palavra? Né? Tem até doxologia, né?
Aí, dentro do campo religioso, tem outro significado, mas opinião é de um termo em grego, de uma raiz que se diz doxa. E doxa é senso comum, traduzindo, opinião corrente, aquilo que as pessoas falam. Gente, opinião, primeiro, não passa de juízo de valor. Tá? Opinião é o que está na maioria da cabeça das pessoas. Mas pensem comigo, né? Vamos verificar. Todo mundo acha que tem opinião, não é isso? Ah, eu tenho opinião formada. Tem até uma palavrinha que eu odeio, né? Formador de opinião. Gente, se opinião é senso comum, o sujeito que se acha formador de opinião, ele é um sujeito que fica produzindo opiniões. Mas qual é a diferença de opinião para conceito? Opinião, muitas das vezes, é um juízo de valor. E eu não gosto do distanciamento. Eu não concordo com Bolsa Família. Eu não acho que tinha que ter cota para negros nas universidades. Eu não acho que deveria o governo pagar auxílio para a família do cara que está encarcerado. Isso é opinião. Porque conceito, diferentemente de opinião, é o quê? Conceito é aquilo que define, conceitua, é aquilo que diz o que uma coisa realmente é. Quando eu digo que coragem é um sentimento que leva as pessoas a enfrentar dificuldades, a se mover ao desconhecido, a se empreender diante de obstáculos, isso é uma opinião ou é um conceito? É uma espécie de conceito. Talvez eu não conceitue da melhor forma, mas eu estou tentando conceituar a palavra coragem. Agora, quando eu digo todo corajoso é um retardado, indivíduo corajoso só faz besteira, isso é uma opinião ou é um conceito? É uma opinião, é um juízo de valor. Então, o conceito é aquilo que define as coisas. E é justamente o que Sócrates estava tentando fazer quando ele se aproximava das pessoas em Atenas, ouvia as pessoas, se colocava de forma humilde quando ele provocava as pessoas com ironias, né? Não respondia para as pessoas sobre a pergunta, né, que ele fazia. Ó, você está falando aí sobre o distanciamento. Você sabe do que você está falando? Olha que coisa terrível, né, gente? Você está falando da pandemia, você está falando da vacina, da Coronavac, da vacina de Oxford. Você está falando aí que não funciona tomar vacina. Você sabe do que você está falando? Nossa, é terrível, né, gente? Todo mundo fala sobre vacina, todo mundo fala sobre pandemia, todo mundo fala sobre as coisas, e de repente o cara fala: você sabe o que você está falando? Mas Sócrates era muito humilde. A pessoa perguntava: não, eu não sei não, sabichão. Ele dizia: eu não sei, mas vamos pensar um pouco mais. Era a indução. Vem cá, raciocina comigo. Você está falando aí que tem um negócio que o hospital paga 18 mil para uma pessoa ficar internada por dia. Isso é uma opinião que circulou aí, não sei se vocês... Gente, eu estou brincando muito com a pandemia, viu? Eu uso a realidade. Filosofia tem que fazer isso, né? Não se sintam ofendidos. Não se sintam incomodados. A filosofia vai mexer com todos nós, tá? Mexeu comigo, tem que mexer com você. Então, assim, vou usar a pandemia, vou usar o que eu tenho à disposição, vou usar cota para negro, vou usar FIES, vou usar Bolsa Família, vou usar tudo que eu tenho. Então, Sócrates dizia para a pessoa: peraí, você está falando aí que esse negócio de usar máscara, distanciamento, esse negócio da pandemia é só para dar dinheiro para o hospital. Você já entrou no site do SUS? Eu estou aqui fingindo ser Sócrates, né? Você já entrou no site do SUS e consultou a tabela do SUS? Não. Pois é, vamos dar uma entradinha lá?
Olha aí no seu celular. Ah, tabela do SUS. Internação por cirurgia, 545 é o mais caro. Gente, quando você convida uma pessoa para fazer pergunta, quando você convida uma pessoa para falar, olha, você está achando que isso é uma estratégia para dar dinheiro para o hospital? Você acha que o governo seria contra o distanciamento e, ao mesmo tempo, estimularia, deixaria as pessoas ir para os hospitais pagar 18 mil? Será que o governo ia ter tanto dinheiro assim? É um contrassenso. Não. Se o governo, se algumas pessoas, alguns políticos, né, questionam o distanciamento, mas, ao mesmo tempo, você diz que isso, a pandemia é para dar dinheiro para o hospital, então é melhor deixar aí não ter distanciamento e deixa os hospitais multiplicar, porque eles ficam ricos, milionários. Então, Sócrates, ele foi muito humildemente promovendo uma revolução na sociedade de Atenas. Ao fazer esse método de maiêutica, que ele chamava diálogo, humildade, ironia, a indução, ele foi conseguindo com que as pessoas, sem provocar, passassem a deixar de falar com base em opiniões e adotassem o conceito. Ah, nós vamos falar agora sobre auxílio, né, à pessoa que está encarcerada. Eu não concordo. Dá dinheiro para bandido. Aí só que chegar e fala assim, mas vem cá, você acha que toda família de encarcerado tem direito ao auxílio à reclusão? Ah, eu acho que é. Não, mas vem cá, não é toda a família. Se o preso trabalhava e pagava INSS, a Seguridade Social, sim, a família dele tem direito. É igual no seu caso, é igual o caso do professor. Aí o professor fica nervoso, mata um aluno, mas o professor pagou INSS 32 anos, que é o meu caso. Ora, se amanhã eu estiver preso, eu tenho direito ao meu INSS, porque eu paguei esse seguro. Então, quando eu começo a falar sobre conceitos, eu penso antes de falar. Se eu quiser falar sobre Bolsa Família, eu vou me perguntar: o que é Bolsa Família? Quem inventou esse troço? O Lula? Não, não foi o Lula. Ah, foi o Fernando Henrique Cardoso? Não, não foi o Fernando Henrique Cardoso. O Bolsa Família foi um programa de transferência de renda, que pegou esse nome, mas é um programa como tantos outros de transferência de renda, criado pelo Banco Mundial, que testou esses programas de transferência de renda nos países pobres asiáticos. Cada dólar que você põe numa família carente, estimulando os filhos daquela família a estudar, as mães pegam aquele dólar, vão no mercadinho, compram comida, o mercadinho vende mais, compra uma caminhonete, melhora o mercado, o mercadinho põe funcionários, e o Banco Mundial, com economistas que ganharam o Prêmio Nobel de Economia, descobriram que cada dólar que você põe no programa de transferência de renda, no final do ano é 1,4 dólar naquela economia. No final de um ano, de 2 anos, é 1,7 dólares. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda. É o que está salvando, é o que salvou, né? Se você pegar aí, vamos supor que você não concorda com o auxílio emergencial na pandemia. É ele que está salvando a economia de não ter um colapso, né? De não ter piorado as coisas. Ele ajudou famílias a se alimentar, a ficarem em distanciamento. Então, Sócrates, o que ele queria? Ele queria que as pessoas parassem de falar com base em opinião e passassem a buscar o conceito. Então, se eu vou falar sobre o amor, a guerra, o ódio, a sexualidade, o comportamento, se eu for falar sobre a política, a religião, se eu for falar sobre as divindades, se eu for falar sobre todas as coisas na vida, eu não posso falar sobre opinião. Porque, primeiro, a opinião não é minha. Já ouviram aquela opinião? Brasileiro é preguiçoso.
O brasileiro é pobre porque não gosta de trabalhar. Pois é, eu trabalho com internacionalização. Vocês sabiam que no exterior, um dos profissionais que são muito valorizados são os brasileiros. Sabem fazer gambiarra, trabalham em qualquer circunstância, são muito devotados ao trabalho. Então, quando alguém diz brasileiro é preguiçoso, isso é uma opinião. Agora eu vou entrar no aspecto político da opinião. A opinião, que não é sua, não é minha, só pode ser de uma classe, só pode ser de uma elite. Quando alguém diz brasileiro é pobre, né, porque não trabalha, e olha que brasileiro acorda de madrugada, brasileiro paga imposto, brasileiro ganha pouco, brasileiro enfrenta dificuldades. Gente, essa frase só pode beneficiar quem é muito rico. Ah, não, quem é muito rico trabalha demais. Bom, e para justificar e legitimar a desigualdade social. Então, quando você vê um pobre, é preguiçoso. Quando você vê uma pessoa muito rica, aquele merece, aquele é trabalhador. Então, a opinião, ela é, na verdade, um falso conceito. Tem aparência de conceito, mas é um juízo de valor que, justamente, feito para ser reproduzido, ele atenta contra você. Mulher ao volante, perigo constante. É outra opinião. Eu falei do Bolsa Família. Tá, você pode não concordar, você tem todo o direito de não concordar. Mas você conhece a bolsa que os partidos políticos têm direito? Se nós montarmos nessa sala um partido político, colhermos assinaturas, tem procedimento e tal, e montarmos, no mês que ele for legitimado, nós temos 800, olha só, era 850 mil, passou para 1 milhão e 100 por mês para o nosso partido. Antes do impeachment da ex-presidente, era 150 mil. Ela começou a ter dificuldade, eles foram lá e pediram, aumenta esse troço. Ela aumentou para 850. Eles derrubaram ela. E depois, recentemente, passaram para 1 milhão e 100. Isso é que é uma bolsa, gente. Isso é uma bolsa privilégio. E aí você tem tantas outras. Você tem bolsa toga, você tem bolsa... Eu poderia falar de um monte aqui, não vou falar, para não agredir. Não é esse o nosso propósito. Mas quando as pessoas falam aí nos botequins, nos barzinhos, nas macarronadas de domingo, eu não concordo com Bolsa Família, eu não concordo com auxílio reclusão, na verdade elas estão replicando uma opinião que não é delas, e aquilo só faz elas não perceberem que no nosso país tem bolsa para partido político 1 milhão e 100 mil por mês. Dá para fazer muita coisa com 1 milhão e 100 mil todo mês, né? Tem bolsa, diferentes bolsas nos altos escalões do funcionalismo público, tem acesso a financiamento, né? O pessoal fala de Bolsa Família, de R$ 100. Você tem financiamento para comprar uma caminhonete? Eu tenho direito, né? Eu tenho uma propriedade rural de herança da minha família, só pelo fato, eu não preciso colocar uma semente de feijão na terra, só por ter uma propriedade rural, eu tenho acesso para comprar uma caminhonete de 200 mil com juros subsidiados. Isso é uma bolsa, gente. Bom, continuando. Então, o que Sócrates fez? Né? O que Sócrates fez com essa questão? De uma hora para outra, eu quero que vocês imaginem o que aconteceria se todas as pessoas em Belo Horizonte parassem de falar em opinião e começassem a falar em conceito. Uma grande revolução aconteceria. E ela aconteceu em Atenas. Qual foi o alcance, né? Qual foi o alcance dessa revolução de Sócrates? Os poderosos de Atenas começaram a ficar muito incomodados com os jovens pensando, falando, não, o que é isso? O que é uma afetividade? O que é a coragem? O que são os deuses? O que é a política? De repente, os poderosos chamaram Sócrates e disseram para ele, Sócrates, nós te acusamos de alguns crimes.
Você está corrompendo a juventude, desrespeitando as leis de Atenas, e por último, que quando fala isso de você, você pode incomodar o caixão. Você está desrespeitando os deuses da nossa cidade. Então, por esses 3 crimes, nós te condenamos à morte. Você pode se safar se você for lá fora, na praça pública, e diante de todos aqueles jovens que você ficou aí corrompendo nos últimos anos, você ir lá e declarar para eles que você estava errado. Se você se retratar, você se safa. Se você não se retratar, você vai ter que tomar cicuta, que é um veneno. O que Sócrates fez? Né? No quadro anterior, né, é a discussão de Sócrates, né, com seus discípulos, né? O que os discípulos falaram com Sócrates? Você não pode tomar cicuta. Você ajudou as pessoas a entender o que é a filosofia. Você deu para essa juventude a capacidade de enxergar a vida com a filosofia. Você ajudou eles a raciocinar. Não tome cicuta, vai lá e se retrata. O que Sócrates disse? Meus discípulos, se eu me retratar, eu vou desapontar essa juventude que nos últimos anos eu ensinei. Se eu me retratar, eu não tenho respeito pela filosofia. Lembram do que significa filosofia? Amor, amizade, respeito. Se eu me retratar, eu vou dar a razão para essas pessoas. Como eu amo muito a filosofia, eu não vou me retratar, eu prefiro tomar a cicuta. E Sócrates torna-se, então, o primeiro mártir da filosofia. Né? O método dele pode ser chamado de indução dialética, o método do diálogo, mas ele revoluciona porque, a partir de Sócrates, o que é a filosofia? É fazer perguntas, é questionar. Por que as pessoas dizem que o mundo é assim? Por que as pessoas falam isso? Por que a gente fala coisas que a gente recebeu no Facebook ou no WhatsApp? Por que a gente não deveria... Então, eu recebi agora essa informação. Deixa eu pensar. Então, a partir de Sócrates, a filosofia é, primeiro, a busca por conceitos. Eu preciso raciocinar. E isso, dialeticamente, eu vou chegar ao conceito. Todas as pessoas podem raciocinar. Não existem pessoas com uma capacidade tão maior do que as outras. Segundo, a filosofia é algo extremamente perigoso. Tá? Por quê? Porque a filosofia, ela desestabiliza poderes. Né? Quem são os inimigos da filosofia? Quem estava aqui na primeira aula, nós fizemos uma saborosa discussão a partir de Karl Jaspers, né? Ele fala, quem são os detratores da filosofia? São aqueles indivíduos que estão no poder, não que o poder seja um problema, mas aqueles indivíduos que estão no poder e o fazem de costas para o povo. Então, os grandes inimigos da filosofia são aquelas pessoas que veem na filosofia uma enorme arma. Então, não nos admira que tenha ficado no Brasil 40 anos sem filosofia no currículo do ensino médio. Eu comentei com vocês, justamente, na primeira aula sobre Karl Jaspers. Por que as pessoas falam que a filosofia não tem sentido? A filosofia, para que serve? A filosofia é coisa de gente à toa. Por que existe esse problema? E aí nós estamos vivendo um tempo também de muito questionamento, não só a filosofia, cientistas sendo questionados, pessoas sendo proibidas de escrever ou de falar. Professor universitário nem se fala, né? Já foi tempo, né? Professor universitário virou um problema. Então, Sócrates é o grande revolucionário, é o primeiro mártir da filosofia, porque é a primeira pessoa que consegue não só filosofar, mas ele cria um método capaz de ajudar as pessoas a filosofar. E ele fez isso sem agredir,
sem ficar essa briga coxinha, petralha, reacionário, negacionista, né? Isso é uma coisa muito importante e vai acontecer com vocês. Vai acontecer com vocês. A partir de agora, eu quero alertar vocês aqui agora muito fortemente, né? Filosofia perigosa. Vocês, alguns já são formados, mas vocês estão, a boa parte de vocês estão começando agora, tiveram filosofia no ensino médio, mas não só a filosofia, as outras disciplinas, os outros professores, é muita informação. Vai começar a ocorrer com vocês um processo que é o mesmo desse processo que Sócrates fez com aquela juventude ateniense. Sem vocês reparar, vocês vão se pegar fazendo pergunta. É mais ou menos assim, eu gosto de brincar com isso, né? De repente, você está lá na macarronada, na sua casa, e alguém fala, ai, você viu aquilo? Você viu o que aquela menina fez no BBB? Ah, mas aquela menina é isso, aquele fulano é aquilo e tal, assado, aquele ciclano. E aí, de repente, a pessoa vai olhar para você esperando você trazer uma opinião e você vai, mas espera aí, como é que é mesmo isso? Sabe o que acontece, gente? Daqui a pouquinho tem gente chegando para você falando assim, você era uma pessoa mais interessante para se conversar. Agora, toda vez que eu converso com você, você era muito legal, você papeava comigo, a gente conversava, tipo assim, né? Enfim, a gente adorava conversar e, de repente, agora você fica parando, pensando. Vamos pensar mais. Eu odeio esse seu jeito agora. E aí, talvez até você perca alguns amigos. Algumas pessoas começam a se afastar de você. Porque não que você pretende machucar, magoar ninguém, mas de repente a pessoa está ali conversando, papapá, papiando, e de repente você fala, não, mas espera aí, isso é um pouco diferente, não é não? Isso que você está falando aí, vamos pensar, não seria isso? Você já deu uma olhada, como é que isso funciona? Você sabe? E aí, de repente, acho que eu citei isso na primeira aula, você vai perceber que algumas pessoas, quando querem falar algo muito legal, uma opinião que elas viram no Face, no Instagram ou no WhatsApp, a pessoa pensa bem, não compartilha com você. Te trata bem e tudo, e talvez você até comece a ficar se sentir só. Bom, eu brinquei aqui, quem chegou mais recente, né? Brinquei não. Eu usei uma expressão, né, de Dylan Thomas. Gente, a filosofia faz isso com a gente, ela emancipa. Ela faz com que a gente deixe de conversar ou deixe de reproduzir conceitos só porque o conceito interessa a outras pessoas. Só porque o conceito nos faz ficar escravizados. Só porque o conceito não nos deixa enxergar as coisas. Então, se de repente a macarronada não ficar assim tão mais interessante, fique tranquilo. Eu prefiro a filosofia. Eu prefiro conhecer o mundo a partir dos conceitos. Eu prefiro fazer perguntas. Eu prefiro, né, como a partir de Sócrates, eu prefiro estar com a filosofia. Atentando. Não vá fazer inimigos. Não vá terminar a noite na cadeia. Eu não quero ser preso, né, por ensinar filosofia. Tem gente passando a noite na cadeia, né? Eu não preciso xingar ninguém, não quero xingar ninguém. Mas a filosofia, ela é um pouco perigosa, né? Ela mexe, mas ela nos dá condições de conhecer o mundo a partir dos conceitos. E não apenas porque a gente acha interessante, ou porque a sociedade acha legal você ter uma opinião, né? Chega, né? E as pessoas até cruzam as pernas, eu acho que é assim. Não. Conceito é o que define as coisas. E cada vez mais que a gente tem contato com a filosofia, a gente começa a raciocinar por conceito. É isso. Espero que tenham gostado de Sócrates, espero que tenham, né,
apreciado principalmente a busca pelo conceito. Vamos deixar as opiniões e toda vez que formos falar sobre algo, vamos raciocinar. Você não precisa ter vergonha, a gente não precisa saber todas as coisas, mas existem informações, existem conceitos, e nós vamos buscar os conceitos para falar sobre as coisas. É isso. Gente,